Começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Hoje vou falar sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Vamos fazer um exemplo em que vamos elaborar uma demonstração dos fluxos de caixa de uma empresa. A Certform Escola de Formação Prática é uma entidade certificada pela DGRT em 13 áreas de formação. Na área das ciências empresariais, desenvolvemos um leque abrangente de cursos de formação prática orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Se me perguntarem porquê que a Certform desenvolve os seus cursos, eu diria que a Certform desenvolve os seus cursos de formação profissional porque pretende contribuir para o sucesso profissional e pessoal dos nossos formandos. Certform dirige-se àqueles que acabaram a sua licenciatura, os recém-formados, ou aqueles que estão ainda a estudar no ensino superior e que pretendem, através de cursos de formação prática e orientados para as necessidades do mercado de trabalho, obter uma ajuda imprescindível para estabelecer um elo de ligação entre uma formação mais académica e uma formação mais prática que dá um conjunto de ferramentas que muito ajudam e muito aumentam a rapidez de adaptação ao mercado de trabalho. A Certform dirige-se igualmente para todos aqueles que não têm uma formação superior, mas necessitam de formação prática técnica que os ajude também a encontrarem as suas oportunidades no mercado de trabalho. Certform dirige-se também a todos aqueles que, já estando na profissão, necessitam de uma formação de atualização, porque as realidades estão em permanente mutação. E é preciso que o profissional tenha em conta que tem de ser um estudante para a vida. E é isso que as nossas formações também proporcionam, uma permanente atualização. Vamos então hoje falar sobre um assunto que faz parte do programa de alguns dos cursos práticos da Certform. No site da Certform, em certform.pt, podemos, em e-learning e live streaming, aceder à oferta formativa da Certform, nas modalidades de e-learning, bem como na modalidade live streaming. Demonstração de fluxo de caixa é uma demonstração financeira que as entidades abrangidas pelas normas internacionais de contabilidade, as cotadas, bem como as do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, terão de apresentar. A matéria das demonstrações financeiras ela é abordada no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada. Também no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais. No Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. No curso prático de Análise Económica e Financeira de Empresas. Muito especialmente no curso de especialização em Contabilidade e Fiscalidade Avançado, conforme o Sistema de Normalização Contabilística, as normas internacionais de contabilidade e com uma abordagem ao IRC, bem como à informação empresarial simplificada. As demonstrações financeiras são também estudadas no curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da Empresa. Também no curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada. No site da Certform
Pode consultar toda a nossa vasta oferta formativa e ter acesso aos programas dos cursos, ao currículo dos formadores, bem como poder fazer a sua inscrição nos respectivos cursos. Bastará entrar no curso que vá ao encontro das suas necessidades e fazer, a partir do mesmo, a inscrição, preenchendo a ficha de inscrição. Pode também pedir informações detalhadas sobre os cursos da Certform através do e-mail geral@certform.pt ou dos contactos telefónicos que estão no site da Certform. No site da Certform pode também aceder aos testemunhos de quem já fez cursos na Certform, para poder consultar a opinião de muitos formandos, ex-formandos, que no passado, e há bem pouco tempo, terminaram cursos na Certform, e assim poder ver o que é que outros formandos dizem sobre os nossos cursos de formação prática. Vamos então começar com a temática de hoje. A demonstração dos fluxos de caixa. Bom, em primeiro lugar, eu vou começar por referir que a demonstração dos fluxos de caixa é uma demonstração financeira que apenas algumas entidades têm que apresentar. A demonstração dos fluxos de caixa, ela é apresentada de forma obrigatória pelas médias e grandes entidades do sistema de normalização contabilística, e uma média entidade é aquela que ultrapassa 2 dos 3 limites referenciados, o balanço 20 milhões de euros, o volume de negócios 40 milhões de euros e o número médio de trabalhadores 250. Ultrapassando 2 destes 3 limites, considera-se ser uma grande entidade. Quando se trata de uma média entidade e de uma grande entidade, nós vamos efetivamente ter que apresentar todas as demonstrações financeiras que estão consideradas no sistema de normalização contabilística, bem como as entidades sujeitas às normas internacionais de contabilidade, nomeadamente as entidades cotadas na Bolsa. As médias e grandes entidades, o chamado regime geral do sistema de normalização contabilística, assim como as entidades que obedecem às normas internacionais de contabilidade, apresentam o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa, que é o objeto de hoje, e o anexo, as notas anexas. A demonstração dos fluxos de caixa, o que é que efetivamente esta demonstração financeira nos pode dizer? A demonstração dos fluxos de caixa apresenta as alterações na posição financeira de uma entidade, com base nos recebimentos e pagamentos classificados nas atividades de investimento, de financiamento e operacionais durante o período de relato. Nós hoje vamos fazer um caso prático sobre a construção de uma demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa, ela está na norma contabilística e de relato financeiro 2 do regime geral do sistema de normalização contabilística. O sistema de normalização contabilística, no seu regime geral, ele é constituído por 28 normas. E a norma contabilística e relato financeiro 2 é a norma da demonstração dos fluxos de caixa.
Segundo a norma, o objetivo desta norma contabilística e de relato financeiro é o de exigir informação acerca das alterações históricas de caixa e seus equivalentes de uma entidade por meio de uma demonstração de fluxos de caixa que classifique os fluxos de caixa durante o período em operacionais, de investimento e de financiamento. Vamos falar apenas sobre alguns conceitos básicos antes de passarmos para a resolução de um caso prático de aplicação. Eu recolhi os principais conceitos inerentes a esta norma 2, a norma contabilística e relato financeiro dos fluxos de caixa. Segundo a norma, uma entidade deve preparar uma demonstração de fluxos de caixa de acordo com os requisitos desta norma e deve apresentá-la como parte integrante das suas demonstrações financeiras de cada período em que são apresentadas demonstrações financeiras. Como já disse, as outras demonstrações financeiras são o balanço, a demonstração dos resultados, a demonstração das alterações do capital próprio e o anexo. E os termos que se seguem são usados nesta norma como com os significados especificados. Então, atividades de financiamento. O que é que são atividades de financiamento? São as atividades que têm como consequência alterações na dimensão e composição do capital próprio da empresa e nos empréstimos obtidos pela entidade. Também as atividades de investimento. Atividades de investimento são as atividades relacionadas com a aquisição e alienação de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. Estas definições são de grande importância para nós construirmos corretamente uma demonstração de fluxos de caixa. É muito importante que tenhamos em consideração que atividades de investimento são atividades relacionadas com a aquisição e alienação de ativos de longo prazo. Não se refere aqui de curto prazo. As atividades operacionais são as principais atividades geradoras de rédito da entidade e outras atividades que não sejam de investimento ou de financiamento. Ou seja, quando estamos a falar daqueles pagamentos e recebimentos que decorrem da atividade ordinária da empresa, aquela que gera o rédito, a atividade operacional, então vamos enquadrar esses pagamentos versus recebimentos nas atividades operacionais. O conceito de caixa compreende o dinheiro em caixa e em depósitos à ordem. Já o conceito de equivalentes de caixa são investimentos financeiros a curto prazo, altamente líquidos, que sejam prontamente convertíveis para quantias conhecidas de dinheiro e que estejam sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor. Também aqui os equivalentes de caixa, um conceito muito importante para classificarmos corretamente as operações que vão ser refletidas na demonstração dos fluxos de caixa. E os fluxos de caixa, que são os influxos, tratam de recebimentos, de entradas, e os ex-fluxos, tratam de pagamentos, saídas de caixa e seus equivalentes. A quantia de fluxos de caixa proveniente de atividades operacionais é um indicador-chave da medida em que as operações de entidade geram fluxos de caixa suficientes para pagar empréstimos, manter a capacidade operacional da entidade, pagar dividendos e fazer novos investimentos, sem recurso a fontes externas de financiamento. Daí darmos uma grande importância às atividades operacionais e à forma como estas atividades operacionais vão gerar um fluxo positivo
para poder suprir as atividades de financiamento e as atividades de investimento. Vamos agora ter acesso a uma demonstração dos fluxos de caixa. Eu vou ao portal das finanças e até vai ser a partir do portal das finanças que vou fazer o preenchimento da demonstração dos fluxos de caixa, no caso prático. E nós temos acesso à demonstração dos fluxos de caixa a partir da IES, da Informação Empresarial Simplificada. Podemos ir a todos os serviços e podemos procurar a entrega da Informação Empresarial Simplificada, aquilo que se denomina pela IES. E podemos fazer, por exemplo, o preenchimento da declaração. A IES, ela, claro, é obrigatoriamente preenchida, entregue, preenchida, elaborada pelo contabilista certificado. A IES é constituída por vários anexos. Nós temos o anexo A, que é o anexo onde estão as demonstrações financeiras que a empresa tem efetivamente que apresentar. Abrindo a IES, a Informação Empresarial Simplificada, nós começamos com o quadro inicial e vamos criar ou abrir um novo anexo. E vamos ao anexo A. Sem antes referir o seguinte, será necessário colocar o ano em causa, na folha rosto, vamos supor que seria 2020. Depois temos também que indicar qual é a declaração, trata-se da primeira declaração do ano, e penso que com estes dados já conseguimos abrir o anexo A. A contabilidade, ela encontra-se organizada conforme as normas internacionais de contabilidade, as 28 normas contabilísticas e de relato financeiro, a norma contabilística e relato financeiro para pequenas entidades e a norma contabilística para as microentidades. As pequenas entidades e as microentidades não apresentam a demonstração dos fluxos de caixa. Ela é apresentada pelas entidades que obedecem às normas internacionais de contabilidade e as entidades que obedecem às 28 normas contabilísticas e de relato financeiro, aquele rol de 28 normas de contabilidade que eu há bocado estive aqui a consultar, nomeadamente a norma número 2 da demonstração dos fluxos de caixa. Sendo assim, eu vou considerar que esta entidade à qual irei elaborar a demonstração de fluxos de caixa está enquadrada nas 28 normas de contabilidade, ela está enquadrada no regime geral do sistema de normalização contabilística. Ou é uma grande ou média entidade, ou então é uma pequena entidade que optou pelas 28 normas, ou seja, pelo quadro geral do sistema de normalização contabilística. As micro e as pequenas entidades podem, por opção, optar pelo regime geral do sistema de normalização contabilística. Temos aqui o anexo A, que é onde estão as demonstrações financeiras da empresa, nomeadamente a demonstração dos resultados, que é o quadro 03A, o balanço, o quadro 04A, a demonstração das alterações no capital próprio, o quadro 04B, e a tal demonstração dos fluxos de caixa, que se trata do quadro 04C e que é a partir daqui que eu vou explicar a demonstração dos fluxos de caixa. Esta demonstração, ela está então dividida em 3 grandes grupos dos fluxos de caixa. Já sabemos que fluxos de caixa têm a ver com o cash flow, que é obtido no âmbito das atividades operacionais e que tem a ver com os recebimentos e os pagamentos.
nomeadamente os recebimentos de clientes, os pagamentos a fornecedores, os pagamentos ao pessoal, depois uma primeira soma algébrica de caixa gerada por estas operações. Obviamente que recebimentos de clientes é positivo, pagamentos a fornecedores e pagamentos ao pessoal vem como subtrativo, vai subtrair. Tudo o que é pagamento subtrai o ex-fluxo. Tudo o que é recebimento, obviamente, aumenta influxo. E caixa, ou fluxo de caixa, é gerado pela diferença entre o inflow e o outflow. O influxo menos o ex-fluxo. Depois temos os pagamentos, recebimentos do imposto sobre o rendimento, nomeadamente tudo o que tem a ver com o IRC. Desde os pagamentos por conta, ao pagamento especial por conta, à autoliquidação e, portanto, pagamento e recebimento. Recebimento, eventualmente, porque a empresa poderá ser objeto de IRC, a receber se eventualmente as antecipações que foram feitas durante um ano forem superiores ao valor que a empresa calcula na sua estimativa. Depois temos os outros recebimentos, pagamentos e temos os fluxos de caixa das atividades operacionais, aqui no ponto A. Seguidamente temos o fluxo de caixa das atividades de investimento, respeitantes a pagamentos relacionados com os investimentos, ativos fixos tangíveis, intangíveis, investimentos financeiros e recebimentos. Nomeadamente quando a empresa vende, o que não é propriamente comum, mas acontece, a empresa vender parte dos seus ativos tangíveis, ou intangíveis, ou investimentos financeiros, a empresa pagar juros, pagar os seus dividendos, e portanto isto são os... ou a empresa, neste caso, receber, peço desculpa, porque estamos aqui perante recebimentos, receber dividendos de participações financeiras que tem, receber juros, e, portanto, tudo isto forma-se também aqui um fluxo, um cash flow, pela diferença entre pagamentos e recebimentos. Obviamente que é comum a empresa ter aqui valor negativo nesta soma algébrica, porque os pagamentos dos investimentos, obviamente, por norma, são superiores aos recebimentos. É mais comum uma empresa comprar ativos fixos tangíveis do que propriamente estar a vendê-los. E, consequentemente, este valor negativo que se pode gerar nos fluxos de atividades de investimento, ele tem que ser coberto pelas atividades operacionais. É aqui nas atividades operacionais que é necessário gerar um cash flow bastante positivo para que possa suprir um cash flow negativo das atividades de investimento e também das atividades de financiamento. Nas atividades de financiamento temos os recebimentos provenientes de financiamentos obtidos, quando a empresa pede dinheiro à banca, por exemplo, as realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio, a cobertura de prejuízos, as doações e depois os pagamentos respeitantes a financiamentos obtidos, juros e gastos similares, pagamentos de dividendos, etc. E, portanto, gera-se aqui mais um fluxo de caixa das atividades de financiamento. E temos 3 grupos de fluxo. Os fluxos de caixa das atividades operacionais, os fluxos de caixa das atividades de investimento e os fluxos de caixa das atividades de financiamento. E a soma algébrica de tudo isto vai gerar caixa e seus equivalentes no fim do período. Obviamente que nós abrimos com caixa e seus equivalentes no início do período, ou seja, no início do ano, colocamos ali o valor inicial, depois vão-se gerar as várias operações ao longo do ano e teremos caixa e seus equivalentes no fim do período. Vamos então agora fazer um caso prático para compreendermos melhor
como funciona esta demonstração dos fluxos de caixa. Para este caso eu fiz aqui um rascunho em que já preenchi a demonstração dos fluxos de caixa, mas depois, no fim, vou rapidamente preencher através do portal das finanças, como se estivesse efetivamente a preencher a IES da empresa, a demonstração dos fluxos de caixa. Nós temos aqui um caso prático em que vamos ter... Ora, o caso prático está aqui. Temos uma empresa, chama-se a empresa Computação SA Sociedade Anónima. Esta empresa dedica-se à comercialização de material informático e à prestação de serviços de informática. Esta empresa teve o seu início de atividade no dia 1 de dezembro do ano N, mas tem várias operações no mês de dezembro. O seu ano vai ser constituído pelo mês de dezembro, foi aqui que a empresa foi constituída. A subscrição e a realização do capital ocorreram no dia 1 de dezembro. Ao longo do mês de dezembro ocorreram várias operações e o objetivo é, face a essas operações, nós queremos elaborar a demonstração dos fluxos de caixa. Entretanto, nós já fizemos os movimentos de dezembro, fizemos o apuramento do IVA, calculamos o imposto estimado para o período, elaboramos o balancete retificado da entidade, a demonstração dos resultados, a elaboração do balanço. Nós aqui, neste exercício, queremos explicar a demonstração dos fluxos de caixa. O que acontece é que, para existir reflexão nos fluxos de caixa, vamos ter que ter numa operação um pagamento ou um recebimento, que o vamos classificar na sua atividade operacional, na atividade de financiamento ou na atividade de investimento, conforme estivemos agora a ver as três atividades de fluxo de caixa. Fluxo de caixa das atividades operacionais, fluxo de caixa das atividades de investimento e fluxo de caixa das atividades de financiamento. Então, eu tenho aqui muitas operações que a empresa fez ao longo do mês de dezembro. Entretanto, a partir destas operações, como eu tinha referido, foi construído as demonstrações financeiras da empresa. Em primeiro lugar, elaborei o balancete retificado da empresa. Depois, elaborei a demonstração dos resultados da empresa, o balanço da empresa no modelo do regime geral. Algo importante aqui no balanço: caixa e depósitos bancários 861.867. Este é um valor importante para a seguir também vermos a demonstração dos fluxos de caixa. E depois elaborei a demonstração dos fluxos de caixa. E é esta demonstração que é o foco deste vídeo e que eu vou rapidamente explicar como é que elaborei a demonstração dos fluxos de caixa da Computação SA a 31 de dezembro do período N. De uma forma muito simples, este é um caso prático muito simples, que visa apenas fazer uma interpretação do tipo de informação que nós podemos recolher na demonstração dos fluxos de caixa. Eu analisei quais as operações que envolveram efetivamente fluxos de caixa, quer na perspectiva de inflow, quer na perspectiva de outflow, ou seja, de influxo ou de exfluxo. A primeira operação desta empresa foi a subscrição de capital por 5 sócios, os acionistas, de 100 mil euros cada, relativa à constituição da empresa, sendo que os 5 sócios
ou os 5 acionistas, realizaram de imediato o capital, depositaram de imediato o capital via transferência bancária. Bem, se eles depositaram imediatamente o capital, obviamente que há aqui um influxo. Ou seja, pela realização do capital, é depositado no banco 500 mil euros. Pelo que se trata de um fluxo de caixa das atividades de financiamento. Recebimentos provenientes de realizações de capital. É assim que nós classificamos esta operação. Então, no tal rascunho, eu reclassifiquei esta operação nos fluxos de caixa das atividades de financiamento. Realizações de capital, 500 mil euros. Valor positivo, porque é um recebimento e que muito vai contribuir para um fluxo altamente positivo. São 500 mil euros que foram depositados na operação de realização do capital inicialmente subscrito pelos acionistas. Seguidamente, a próxima operação trata-se de um aviso do Banco X relativo à contratação de um empréstimo no valor de 300 mil euros, repartido por 3 anuidades iguais e são pagos anualmente juros pós-antecipados à taxa de 4%. Será que esta operação tem reflexão em fluxo de caixa? Tem, porque entra já na nossa conta, na conta 12 bancos, 300 mil euros, que é o valor do empréstimo propriamente dito. O banco, quando empresta o dinheiro à empresa, esse valor é, desde logo, colocado à disposição na nossa conta à ordem. Então, trata-se de um influxo, que tem que ser classificado na demonstração dos fluxos de caixa. Como é que nós classificamos este inflow? Através de fluxos de caixa das atividades de financiamento. É que um empréstimo é uma atividade de financiamento da empresa. Recebimentos provenientes de financiamentos obtidos, 300 mil euros. Então, quando vou à demonstração dos fluxos de caixa, sei que esta operação vai ter que cair em fluxos de caixa das atividades de financiamento, em recebimentos provenientes de financiamentos obtidos. E cá estão os 300 mil euros, que junto com a realização do capital, já estamos com 800 mil euros de entradas. A próxima operação é a vossa fatura-recibo relativa a um adiantamento de 23 mil euros, sujeito à taxa de IVA normal, para a aquisição de investimentos, cujo valor total da compra é 200 mil euros. A nossa a empresa, ela desta vez faz um adiantamento a um fornecedor de investimentos por conta de uma compra de ativos fixos tangíveis e intangíveis que virá efetivamente a fazer. É um adiantamento. O adiantamento, desde já, conduz a um ex-fluxo, um outflow. Consequentemente, à saída de dinheiro. E essa saída é de 28.290. A fatura é de 23 mil euros, mais IVA. Claro, a nossa empresa tem que pagar o valor total da fatura do adiantamento e que é o valor mais o IVA, que são 28.290. Esta operação, que está relacionada com a aquisição de ativos fixos tangíveis e intangíveis, é uma operação que gera fluxos de caixa das atividades de investimento. Pagamentos respeitantes a ativos fixos tangíveis. E quando se trata de pagamentos, eu vou pensar em valor negativo. Porque cash flow é a diferença entre o influxo e o ex-fluxo.
o inflow menos o outflow. E aqui há um outflow de 28.290. Como é que nós refletimos esta operação da contabilidade financeira em fluxos de caixa? Refletimos através das chamadas operações de pagamentos respeitantes aos fluxos de caixa das atividades de financiamento. E temos aqui um pagamento de ativos fixos tangíveis e coloco menos 28.290. Pagamento negativo. Depois, a operação número 4 trata da vossa fatura recibo relativa ao adiantamento de 24.600 euros com IVA incluído à taxa normal para a aquisição de computadores mercadorias. Desta vez, a nossa empresa está a comprar ou vai comprar mercadorias, porque esta empresa é a Computação S.A., dedica-se à comercialização de equipamentos informáticos e de software, e está a fazer um adiantamento a um fornecedor de mercadorias. Ou seja, quando uma empresa adianta a um fornecedor de mercadorias, estamos aqui na área operacional, da atividade operacional, aquela que é geradora do rédito da empresa. E, consequentemente, esta operação de fazer um adiantamento a um fornecedor, sai dinheiro, obviamente, da empresa, trata-se de um ex-fluxo, pelo que a conta 12 é creditada e temos que classificar em fluxos de caixa das atividades operacionais pagamentos a fornecedores. Ou seja, na demonstração de fluxos de caixa, temos os pagamentos a fornecedores. Já está aqui 24.600 euros. Negativo. Sempre que é pagamento, é negativo. Depois, na operação número 5, temos a nossa fatura recibo relativa a um adiantamento efetuado por um cliente, no valor de 40.000 euros, ao qual acresce o IVA à taxa normal. Este adiantamento é um influxo, ou seja, entra dinheiro, caixa. E depois da classificação contabilística na financeira, na contabilidade financeira, nós fazemos a reflexão para fluxos de caixa. E como se trata de um adiantamento de cliente, que é gerador do rédito da empresa, nós classificamos em fluxos de caixa das atividades operacionais, recebimentos de clientes e inclui o IVA, porque a empresa recebe com IVA incluído 49.200. Então, este valor ele tem que ser integrado em recebimentos a clientes e cá estão os 49.200. Depois vamos ter outras operações e, portanto, este é um dos valores que vai constituir fluxos de caixa das atividades operacionais, recebimentos de clientes. Na operação número 7, eu saltei a 6 porque a 6 não tinha fluxo de caixa. Quando não há pagamento nem há recebimento, não se gera fluxo de caixa. Então nós temos que nos focar nas operações em que há recebimento ou pagamento, ou de caixa e seus equivalentes, conforme a definição que dei no início, em conformidade com a norma contabilística e relato financeiro 2. Operação número 7, vossa fatura recibo número 2.555, sujeita a IVA à taxa normal, relativa ao transporte de mobiliário diverso, ao transporte e instalação de maquinaria, e a empresa faz o pagamento dos 7.000 euros, mais IVA, que dá 8.610. Como o transporte de mobiliário diverso e o transporte e instalação da maquinaria está relacionado com despesas adicionais à aquisição de ativos não correntes, nomeadamente dos ativos fixos tangíveis aqui na maquinaria, esta operação está associada às atividades de investimento, porque está associada a despesas adicionais de ativos fixos tangíveis. Então, a classificação, ou no caso concreto, a reclassificação em fluxos de caixa,
porque a classificação está na contabilidade financeira e nós vamos ter que reclassificar para fluxos de caixa das atividades de investimento, pagamentos respeitantes a ativos fixos tangíveis. Obviamente, se é pagamento, é negativo menos 8.610, ou seja, com o IVA incluído. Aqui, efetivamente, eu coloquei em fluxos de caixa das atividades de investimento pagamentos respeitantes a ativos fixos tangíveis, menos 8.610. Entretanto, já tenho as duas operações que concorrem para pagamentos respeitantes a ativos fixos tangíveis, pelo que já coloquei ali o total, menos 36.900. Pagamos 36.900 euros respeitantes a ativos fixos tangíveis. É um outflow. Na operação número 9, tenho um adiantamento ao pessoal de 500 euros, a regularizar no vencimento no final do mês. Adiantamento ao pessoal tem a ver com a atividade operacional da empresa. E trata-se de um adiantamento. Um adiantamento é um pagamento que nós fazemos ao pessoal de forma adiantada. Temos que classificar ou reclassificar em fluxos de caixa das atividades operacionais, pagamentos ao pessoal, menos 500 euros. E lá fui eu colocar nos fluxos de caixa das atividades operacionais, pagamentos ao pessoal, pagamento negativo, menos 500 euros. Um aviso do Banco X relativo à aquisição de 2.000 ações da MMMSA em bolsa, justo valor, para negociação a 5 euros cada. As despesas de corretagem envolvidas são no valor de 200 euros. Bom, aqui é uma aquisição. Se é uma aquisição, é dinheiro que já saiu da empresa. Portanto, gerou-se aqui um ex-fluxo, um outflow. Portanto, trata-se de pagamentos. Quanto a isso, não há qualquer dúvida. Agora, como é que nós vamos enquadrar este pagamento pela aquisição de ações na demonstração dos fluxos de caixa? Será que adquirir ações e pagá-las, porque é por causa do pagamento que nós vamos reclassificar a operação em fluxos de caixa? Será que vamos enquadrar esta operação nas atividades operacionais, nas atividades de investimento, nas atividades de financiamento? Bom, aqui o ideal é nós lermos a norma contabilística e de relato financeiro número 2. Segundo esta norma, e eu no fim fiz aqui um resumo dos aspectos fundamentais da norma 2, a norma contabilística e de relato financeiro número 2 diz-nos o seguinte: uma entidade pode deter títulos e empréstimos para finalidades de negócio. Situação em que são similares a inventários adquiridos especificamente para revenda. Por isso, os fluxos de caixa provenientes de compra e venda de títulos para negociar ou comercializar são classificados como atividades operacionais. Está aqui a resposta. É que quando nós compramos estas ações em bolsa, isto são títulos de curto prazo. Daí a finalidade é efetivamente a negociação. Quando verificarmos eventualmente que os títulos aumentam a sua cotação, nós vamos ao mercado, vamos vendê-los. E isto significa que a orientação da norma é conduzir estas operações de pagamentos ou de recebimentos, eventualmente, às atividades operacionais, porque são operações de curto prazo. Não é propriamente um investimento financeiro, a aquisição de uma participação de médio, de longo prazo. Não. São operações de curto prazo, pelo que nós vamos classificá-las nas atividades operacionais. Daí, a respectiva operação
ela também, do ponto de vista da contabilidade financeira, esta operação, ela não é classificada na contabilidade financeira como sendo uma operação de investimento financeiro. Isto não passa pela classe 4. Esta operação destes títulos, ela é classificada na conta 1421, portanto, junto dos meios financeiros. E, consequentemente, esta é uma operação de curto prazo, ela, em conformidade com a orientação da norma 2, trata de fluxos de caixa das atividades operacionais. Eu vou considerá-la como outros pagamentos. Menos 10.200 euros, que inclui 5 euros vezes 2.000 ações, mais as despesas de corretagem, 10.200 euros, que eu enquadrei em fluxos de caixa das atividades operacionais, pagamentos e negativo, menos 10.200. A nossa fatura 2001, emitida ao cliente, que fez um adiantamento no dia 5, sujeito a IVA, venda de material informático, serviço de assistência técnica. Depois temos um preço de custo de material informático de 110.000 euros para utilizarmos o sistema de inventário permanente. O cliente decidiu pagar de imediato, com cheque, 40% do valor em dívida, beneficiando um desconto de 5%. Bom, esta é toda a classificação da contabilidade financeira que esta operação oferece para efeitos de fluxos de caixa. Eu terei que aferir se tenho aqui algum movimento de entrada de dinheiro, de caixa, ou seus equivalentes. E tenho, porque o cliente decidiu pagar 40% da operação e beneficiou de um desconto de pronto pagamento de 5%. Os descontos de pronto pagamento são considerados descontos financeiros, enquanto que os descontos de quantidade são descontos comerciais. Portanto, está aqui todo o registro da contabilidade financeira e que culmina com uma entrada de 121.524, que é a entrada que se gerou por esta operação. E o influxo, ele tem que ser refletido em fluxos de caixa. Claro, se um cliente paga, ou se nós recebemos de um cliente, não há dúvida nenhuma que são fluxos de caixa das atividades operacionais, aquelas que são geradoras do rédito, recebimentos de clientes, 121.524, logo colocamos em recebimentos de clientes, de fluxos de caixa das atividades operacionais, 121.524. Temos depois um aviso do banco referente à venda de 1.200 ações por 7 euros cada. Lá está, a nossa empresa compra e vende ações, títulos de curto prazo, com despesas de corretagem envolvidas de 180 euros. Bom, toda esta operação é uma operação de venda. Venda gera influxo, venda gera a entrada de caixa, pelo que foi feito aqui a classificação de debitar o banco e de creditar a correspondente conta 1421 do nosso plano de contas, e a operação foi de 8.400 euros. Nós, quando estamos a falar de demonstração de fluxo de caixa, nós temos que nos focar nas entradas e nas saídas, no inflow e no outflow, o influxo e o exfluxo. E aqui há uma entrada, um influxo de 8.400 euros. Conforme o que eu já tinha referido da norma contabilística e de relato financeiro número 2, a orientação destas operações de compra e venda de títulos de curto prazo, com finalidade de negociação, a norma refere que devem ser reclassificadas nas atividades operacionais. Então, nós temos aqui, desde logo, em primeiro lugar, um fluxo de caixa das atividades operacionais, outros recebimentos, 8.400 euros.
Mas depois não nos podemos esquecer que houve despesas de corretagem. E despesas de corretagem nós temos que as pagar. Então, se é verdade que por um lado há um recebimento pela venda das ações, por outro lado há um pagamento das despesas de corretagem. E esse pagamento é um outflow, é um ex-fluxo de 180 euros, que também tem que ser classificado dentro da mesma linha em fluxo de caixa das atividades operacionais, outros pagamentos, mas negativo. O pagamento é negativo, é na demonstração dos fluxos de caixa. Tudo isto vai para as atividades operacionais, conforme o meu rascunho. Tenho aqui, nos fluxos de caixa das atividades operacionais, em outros recebimentos e pagamentos, os tais menos 180 da corretagem, das despesas de corretagem, e o valor da venda das ações, que é um valor positivo de 8.400 euros. Gerou um influxo e o ex-fluxo das despesas de corretagem. Recebimento versus pagamento. No dia 14, a empresa faz o pagamento de várias despesas. Aquisição de material de escritório, selos fiscais, uma multa de estacionamento, uma cota à associação comercial, telecomunicações. Bem, tudo isto são pagamentos que a empresa faz com o IVA incluído, dá 1.465 euros. Isto tudo está relacionado com a atividade operacional. São gastos e, consequentemente, fluxos de caixa das atividades operacionais, outros pagamentos, sai 1.465, é o ex-fluxo que é conduzido para fluxos de caixa das atividades operacionais, pagamentos, e aqui temos o valor correspondente ao respectivo pagamento de 1.465. Ainda temos por registar a renda das instalações, a eletricidade de dezembro, que só vai ser paga em janeiro, e portanto em dezembro temos sempre aqui o pressuposto do acréscimo, a periodização económica de pagamentos que são feitos, mas o gasto só pode ser reconhecido no período seguinte, mas face a toda a contabilidade financeira que aqui está inerente ou subjacente, nós vamos ter que nos focar, e porque neste vídeo estamos a falar de demonstração dos fluxos de caixa, temos apenas que nos focar nestes lançamentos, naquilo que é o ex-fluxo e naquilo que é o influxo. E temos aqui um ex-fluxo do pagamento de uma renda. Sai 7.000 euros, enquanto que temos uma entrada de dinheiro relativamente ao aluguer de computadores. E a empresa registra essa entrada a débito da conta 12 e são 4.000 euros. Temos aqui um influxo e um ex-fluxo, um inflow e um outflow. Fluxo de caixa das atividades operacionais, outros pagamentos, menos 7.000. O crédito na conta 12 representa um fluxo de caixa de outros pagamentos e fluxo de caixa das atividades operacionais, mas desta vez recebimentos, que é o aluguer de computadores que nós fizemos a clientes, recebemos dos clientes 4.000 euros. Fluxo de caixa, temos aqui então das atividades operacionais, recebimentos versus pagamentos, e temos aqui os respectivos valores. Recebimentos de clientes, 4.000. Portanto, nós tínhamos recebimentos de clientes 4.000 e outros pagamentos de menos 7.000. Outros pagamentos de menos 7.000. Portanto, esta operação é posicionada aqui e nos recebimentos de clientes o inflow que eu acabei
de explicar do aluguer do equipamento. O aviso de débito relativo à liquidação dos ordenados pagamos aos trabalhadores. Está dentro da atividade operacional, o pagamento aos trabalhadores. O ex-fluxo é de 40.400 euros. Quando se paga aos trabalhadores, existe um ex-fluxo relativo à caixa das atividades operacionais. E temos mesmo um item para pagamentos ao pessoal dentro das atividades operacionais e, portanto, lá estão os 40.400 euros com sinal negativo. No ponto número 19, a nossa empresa recebe juros pelo saldo médio da sua conta à ordem. Bom, estes juros têm a ver com o saldo médio da conta de depósitos à ordem. Isto também pela indicação da norma contabilística e de relato financeiro número 2, isto vai pertencer às atividades operacionais. Não se trata propriamente de uma atividade de financiamento. Isto é um saldo de uma conta de depósitos à ordem e, consequentemente, estes juros aumentam a bancos 288 euros e classificamos-los como outros recebimentos nas atividades operacionais. Outros recebimentos, o valor é de 288 euros. Também um aviso de débito do Banco X relativo ao pagamento de serviços bancários no valor de 300 euros. Isto também está dentro daquilo que é a atividade operacional da empresa e, portanto, são outros pagamentos, 300 euros, e levamos-los para outros pagamentos, 300 euros. Então, está tudo enquadrado já na demonstração dos fluxos de caixa. Como vimos, esta demonstração dos fluxos de caixa ela é organizada nas atividades operacionais, que são as principais atividades geradoras do rédito da entidade, e outras atividades que não possam ser classificadas de investimento ou de financiamento. Atividades de financiamento são as atividades que têm como consequência alterações na dimensão do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela entidade. E atividades de investimento são as atividades relacionadas com a aquisição e alienação de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. Por isso é que estas operações de curto prazo, como venda, compra de ações e estes pequenos serviços de bancos, eu levei para atividades operacionais porque elas, na verdade, não se enquadram de acordo com aquilo que é a norma contabilística e relato financeiro em atividade número 2, em atividades de financiamento ou de investimento. Portanto, tudo o que eu fiz é justificado pela norma de relato financeiro número 2, a qual também exemplifica atividades de operacionais. Há aqui uma série de exemplos que a própria norma dá para as atividades operacionais. A norma também faz a exemplificação de atividades de investimento, bem como atividades de financiamento. Posto isto, vou concluir preenchendo rapidamente a demonstração dos fluxos de caixa, que está aqui na IES, na Informação Empresarial Simplificada. Então, nós temos 174.724 em fluxos de caixa das atividades operacionais, recebimentos de clientes. Depois, em pagamentos a fornecedores, temos 24.600. Claro que aqui não vamos colocar negativo, porque o sistema informático já sabe que pagamentos a fornecedores é para subtrair. Depois, pagamentos ao pessoal. Temos 40.900.
Não esquecer que eu agora estou a basear este preenchimento no rascunho que fiz, não é? Eu tenho aqui o rascunho e tenho aqui já os valores todos calculados para depois chegar à conclusão de qual é o caixa ou qual é o fluxo de caixa que esta empresa gerou durante o período N. E, portanto, eu estou simplesmente a passar para a área informática, aqui na IES, na IES ou na demonstração dos fluxos de caixa da IES, da Informação Empresarial Simplificada. Há aqui uma primeira soma, a caixa gerada pelas operações, recebimentos de clientes, menos pagamentos a fornecedores, menos pagamentos ao pessoal. Para já estou com 109.224 positivos. Depois tenho outros recebimentos e pagamentos, várias operações que tive aqui, conforme nos podemos recordar. Elas estão todas aqui elencadas e depois a soma algébrica destes valores dá negativo 10.457. Então vou colocar aqui em outros recebimentos pagamentos 10.457. Como se trata de uma soma algébrica, outros recebimentos, pagamentos, aqui o sistema informático da autoridade tributária obriga-nos a dizer qual é o sinal. Nós não precisamos dizer o sinal para pagamentos a fornecedores, já sabe que é negativo. Também não precisamos de colocar o sinal para pagamentos ao pessoal, já sabemos que é ex-fluxo. Mas quando temos aqui recebimentos e pagamentos, temos tudo junto, temos que dizer qual é o valor, se é positivo ou negativo. E aqui deu negativo, conforme se podem recordar, eu então tenho que forçar e colocar ali o sinal menos. Ao colocar o sinal menos, ele vai subtrair, portanto tratou-se no fundo de um ex-fluxo, a soma algébrica entre outros recebimentos e outros pagamentos. Há mais pagamentos do que recebimentos, e a diferença é de 10.457 a favor dos pagamentos, negativo. Então, o fluxo de caixa das atividades operacionais é positivo, 98.767, conforme tínhamos ali no rascunho, 98.767. Vamos agora para a área de fluxo de caixa das atividades de investimento. Ora, em fluxo de caixa das atividades de investimento, nós temos nos ativos fixos tangíveis, temos ali, em ativos fixos tangíveis, temos 36 mil. Aqui não é preciso colocar negativo porque estamos na área dos pagamentos. E quando há uma área definida de pagamentos, o sistema já sabe que tem que ser negativo, é um ex-fluxo. Foram 36.900. Não há mais atividades aqui, portanto, gerou-se um fluxo de caixa das atividades de financiamento negativo de menos 36.900. O importante é que os fluxos de caixa das atividades operacionais sejam efetivamente relevantes para conseguirem financiar as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Aqui, neste primeiro ano, as atividades de financiamento são bastante positivas porque há a realização do capital. E, portanto, aqui não vai haver grandes problemas. Temos, então, agora os fluxos de caixa das atividades de financiamento e tivemos aqui as realizações de capital. E vamos já colocar as realizações de capital que foram de 500 mil euros. Houve a subscrição e depois a realização do capital, todos os acionistas realizaram a totalidade. Portanto, realizações de capital, 500 mil euros. E depois houve aquele empréstimo que a empresa obteve da banca, e aqui temos os financiamentos obtidos, e que foram de 300 mil euros. 300 mil. Exatamente conforme nós temos no rascunho. 300 mil de financiamentos obtidos, 500 mil de realizações de capital, 500 mil. Gerou-se um caixa amplamente positivo nas atividades de financiamento, enfim,
porque estamos no primeiro ano de atividade, portanto, esta empresa está, no fundo, a refletir aqui a realização do capital. Então, na nossa demonstração de fluxos de caixa, temos já toda ela preparada, uma vez que não temos mais qualquer operação. O resultado disto é o seguinte. Vamos só ver se condiz com aquilo que nós tínhamos. Os fluxos de caixa das atividades de financiamento 800 mil, das atividades de investimento menos 36.900 e das atividades operacionais 98.767. Agora temos que fazer esta soma algébrica. As atividades operacionais positivas menos as atividades de investimento, que geraram um valor negativo, e as atividades de financiamento com um valor positivo. A soma algébrica dos valores dá 861.867, que é a variação de caixa e seus equivalentes. Que são as atividades operacionais, mais 2, que são as atividades de investimento, mais 3, que são as atividades de financiamento. Temos aqui o 1, o 2 e o 3. A soma algébrica dá positivo. Como não temos caixa e seus equivalentes no início do período, portanto, temos caixa e seus equivalentes no fim, que é 861.867. Corresponde exatamente àquilo que está nesta demonstração de fluxos de caixa que nós acabamos de preencher através da IES, anexo E do Portal das Finanças. Portanto, variação de caixa e seus equivalentes. Aqui temos 861.867. Este é o valor que foi gerado em fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa, e vamos só conferir este valor com o próprio balanço da empresa. Se nós temos caixa e seus equivalentes no fim do período 861.867, isto corresponde à diferença entre as entradas e as saídas, os influxos menos os exfluxos, consultando o balanço desta empresa, no seu ativo corrente, nós temos, efetivamente, em caixa e depósitos bancários, os 861.867, que foi, efetivamente, na demonstração dos fluxos de caixa da computação SA, o seu fluxo de caixa e seus equivalentes no fim do período. A demonstração dos fluxos de caixa, ela efetivamente tem uma enorme importância, porque ela dá-nos efetivamente aquilo que foram as entradas menos as saídas de caixa e seus equivalentes. Quando nós, por exemplo, analisamos a demonstração dos resultados, a demonstração dos resultados permite-nos aferir sobre o resultado da empresa, os vários níveis de resultados, quer seja o EBITDA, quer seja o EBIT, quer seja o resultado antes de impostos, o resultado líquido do período. Mas há aqui uma situação entre a demonstração dos resultados e a demonstração dos fluxos de caixa, que é a seguinte situação: ter lucro não é necessariamente ter liquidez. É que a demonstração dos fluxos de caixa mostra-me a liquidez. A demonstração dos resultados, o lucro. A empresa pode ter lucro, mas pode não ter liquidez. Um exemplo muito simples. Se eu vender a um cliente mercadoria, por exemplo, de 1 milhão de euros,
eu vou classificar esse valor como um rendimento, uma classe 7. Isso vai me influenciar a demonstração dos resultados. Porque se eu vendi 1 milhão de euros, na demonstração dos resultados fará parte do volume de negócios da empresa. Vendas e serviços prestados vão refletir 1 milhão de euros vendidos. Só que eu posso ter dado um prazo de 90 dias ao cliente e ele ainda não me pagou. Então é um rendimento, sim, está na demonstração dos resultados, aumenta muito o lucro da empresa, vender 1 milhão de euros a um cliente. Mas isso não significa liquidez, porque o cliente não pagou ainda. E já está lá na demonstração dos resultados. Há lucro, mas ainda não há liquidez. Só que a demonstração dos fluxos de caixa, essa sim, essa reflete a liquidez. Porque eu só vou refletir aquela minha venda de 1 milhão de euros quando receber do cliente. E quando receber do cliente, vai entrar em bancos, por exemplo, por transferência bancária, 1 milhão de euros. E a partir do momento em que entra em bancos 1 milhão de euros, vai ser refletido em fluxo de caixa. Nomeadamente, uma operação de fluxos de caixa de atividades operacionais, recebimentos de clientes, e vai cair ali 1 milhão de euros e que se reflete, logicamente, na liquidez da empresa. A demonstração dos fluxos de caixa é a demonstração que nos permite aferir sobre a liquidez de uma empresa. E lucro não é a mesma coisa que liquidez, como eu acabei agora de demonstrar. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.